Querida almas irmãs, que possa Jesus, este sol de amor e ternura, que aquece e ilumina as nossas almas, prosseguir nos envolvendo no seu amor e na sua paz. Nossa gratidão ao Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Anópolis, por essa oportunidade abençoada de estarmos trocando ideias em torno do Evangelho de Jesus. Estaremos nesse questionamento do trabalho espírita, né, um trabalho do bem nas nossas vidas, estaremos refletindo nas questões existenciais e as questões existenciais. E como realmente nós poderemos estar nos trabalhando amorosamente para conquistarmos essa autonomia. E quando nós falamos de autonomia e amorosidade, de quem que nós lembramos? Daquele que todos nós temos muita saudade. É Jesus. Quem de nós não temos saudade de Jesus, não é verdade? Tanto é que Ernesto Renan, que é um historiador francês, ele coloca que Jesus ele é o homem incomparável. Ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele coloca que Jesus ele veio justamente com o seu nascimento inaugurar para a humanidade a era da humildade com o símbolo da manjedoura. Ele ainda coloca mais. Quando Jesus recebe a terra como sendo uma nebulosa das mãos de Deus, é ele, com a sua equipe de geneticistas, de arquitetos, que veio justamente prepará-la para nos receber. Então vejamos o carinho, a ternura de Jesus para conosco. Não é por outro motivo que ele nos afirma que das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. João, no capítulo 5, versículo 58 do seu Evangelho, ele nos coloca que antes que nós fôssemos, Jesus já era. O que significa isso? Significa que antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa viagem em busca da nossa evolução espiritual. Não é por outro motivo que Jesus vem nos afirmar: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele é o caminho pelo qual todos nós somos convidados a tomar como modelo e guia, como Allan Kardec, o pedagogo por excelência, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele interroga aos benfeitores da humanidade qual é o ser mais perfeito que nós podemos tomar como modelo e guia. É Jesus. E a resposta mais sintética do Livro dos Espíritos. Então, ele é o caminho. O que significa este caminho? É como ser. Se nós quisermos realmente conquistar a nossa elevação espiritual, a nossa felicidade, a nossa tranquilidade espiritual, é tomar Jesus como sendo justamente esse caminho. Agir como Jesus agiu. Tanto é que ele nos fala: tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Mostrando, portanto, que diante das leis divinas não há privilégio. Todos nós fomos criados com o mesmo carinho, com a mesma ternura, conforme está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: Deus criou espíritos bons e outros maus? Ou seja, há privilégio? E os espíritos respondem que não. Todos fomos criados simples e ignorantes. O que quer dizer, Deus não criou ninguém coitadinho nem incapaz. Porque a simplicidade é desprovido dessa complexidade que, em virtude das reencarnações sucessivas, nós chegamos ao estágio do homem tecnológicos. E ignorantes do quê? Ignorantes da verdade. E onde se encontra a verdade? É o que Allan Kardec pergunta na questão 621. Onde se encontra escrito a lei de Deus, que é a verdade,
estão inseridas nas leis. E os espíritos, então, respondem na consciência. E Emmanuel tem um cuidado de dizer que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Então, todos nós, além de sermos criados por amor, Deus nos dotou de todos os seus atributos enquanto criatura, com a responsabilidade de estarmos trabalhando, porque Ele criou as leis como um parâmetro para que nós pudéssemos, através do trabalho, conquistarmos o progresso enquanto espírito imortal. E o que seria, então, a verdade? É justamente nós estarmos agindo enquanto ser imortal que nós somos, obedecendo os parâmetros das leis divinas, complementando dentro da lei da questão 115 do Livro dos Espíritos, os benfeitores prosseguem dizendo que a cada um de nós foi dada uma missão, ou seja, todos nós, ao reencarnarmos, temos uma missão, a missão pessoal. Que missão pessoal é esta? É aquela de nós estarmos, cada um, buscando a sua própria elevação espiritual. Portanto, podemos ter a certeza de que o progresso, a elevação espiritual, ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Agora, quando e como, aí depende de cada um de nós, porque os Espíritos prosseguem dizendo, aqueles de nós que nos colocamos dóceis a essa sintonia das leis, nós já podemos desfrutar da felicidade relativa no aqui e agora. E aqueles que nos rebelamos, vamos naturalmente criar dor e sofrimento desnecessário. Por isso que o Espírito Joana de Andes coloca no livro Plenitude, a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Portanto, cai por terra aquele ditado que nós ouvimos muito no movimento espírita. Quem não muda por amor, muda pela dor. Muda? Vocês acham? Claro que não. Porque não é a dor a pedagogia divina. João, no seu evangelho, nos coloca que Deus é amor. Então, a pedagogia celeste, ou a andragogia divina, é o amor. Porque eu posso estar sofrendo, mas eu estou lamentando, eu estou reclamando, eu estou culpabilizando meu pai, minha mãe, o prefeito, o governador. Esqueço que eu sou o arquiteto da minha própria destinação. Conforme Jesus nos coloca, cada um conforme as suas obras. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E aí, quando Jesus diz, eu sou o caminho da verdade e da vida, o que é vida? É o propósito. É a razão pela qual todos nós existimos, enquanto espíritos imortais. Por isso que, quando, no advento da doutrina espírita, que veio no dia 18 de abril de 1857, cumprindo uma promessa de Jesus, quando ele diz, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Este outro Consolador, para ficar eternamente conosco, não estaria centrado numa persona, numa pessoa. Porque lá Cordé só serve para essa encarnação. Nosso nome, nossa identidade corporal, social só serve para essa encarnação. Então, este Consolador viria centrado nas leis e nos estimulando ao desenvolvimento das virtudes, como Jesus fez. Então, chega a doutrina espírita, no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Luz, Paris, como sendo atestado de óbito da morte, mostrando que nascimento não é o começo, como também a morte não é o fim. Vem a doutrina espírita, a semelhança do microscópio, e confirmar aquilo que Jesus havia colocado, tanto quanto aqueles outros enviados, espíritos tutelares que reencarnaram no seio da coletividade humana, com o compromisso de prepararem a vinda de Jesus e ajudarem a humanidade na sua elevação espiritual, como Sócrates, que já afirma, nós, enquanto seres pensantes, somos viajores do tempo, e a vida na Terra é uma estação. Então, vem a doutrina espírita, está à semelhança do microscópio, que não veio criar um mundo novo,
mas veio desvendá-lo, ou telescópio, nos possibilitando ter essa certeza de que nós somos o ser criado por amor e que trazemos conosco também o amor em estado a ser desenvolvido paulatinamente. Por isso que Jesus, como diz o Espírito Joana de Anjos, o peregrino do amor, ele é o protótipo, ele é realmente o roteiro. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos convidando ao quê? Nos convidando a nos tratarmos e nos vermos como espíritos imortais. E trabalharmos conosco num movimento de entrega e ação às leis. Porque não tem como nós mudarmos as leis. Nós vamos, quanto mais nós entendermos as leis, compreendermos, mais nós conseguimos estar nos sintonizando com essas leis e desfrutando melhor de quem nós somos. A semelhança do geneticista, que hoje pega uma soja e a transforma num alto poder produtivo e alta resistência às pragas. O geneticista foi criar uma soja? Não. Por entender das leis, fez um manejo e chegou a este resultado de excelência. Quando Albert Santos Dumont foi realmente inventar ou criar o avião, ele não foi contra a lei da gravidade, contra a lei da aerodinâmica, ele foi estudá-la. E, ao estudá-la, desenvolveu uma engenhosa ou um engenho que pudesse estar possibilitando hoje o que nós temos aí encurtando os espaços. Da mesma forma, Allan Kardec, na parte terceira do Livro dos Espíritos, coloca as 10 leis básicas, pelo menos, para que nós possamos entender. Porque são através das leis que Deus se manifesta às suas criaturas. E nós, enquanto espíritos imortais, somos os únicos seres da criação que, além de estarmos submetidos às leis da física, química, biológica e etc., somos os únicos que estamos submetidos às leis morais, à lei de liberdade, à lei de responsabilidade, à lei de causa e efeito, à lei de permissão. Então, nós somos convidados, enquanto espíritos imortais, estarmos nos colocando nesta autoconsciência, enquanto colaboradores da divindade, porque é através também da criatura humana que Deus trabalha a própria humanidade. E, ao mesmo tempo, estarmos na condição de co-criadores da divindade, à medida que nós nos elevamos espiritualmente, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, pela lei de sociedade, pela lei de solidariedade, pela lei de fraternidade, nós interferimos no processo, auxiliando aqueles que gravitam em torno das nossas vidas quando nós crescemos espiritualmente. Porque isso é da lei. Então, o nosso maior convite é o que Jesus nos convida, e a doutrina espírita, que veio reviver o seu evangelho em espírito e verdade, vem nos trazer de forma prática, factível, como que nós podemos desenvolver esses padrões que nós trazemos latentes enquanto espíritos imortais. É o que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 919, 19a, ele tem o cuidado de perguntar ao Espírito Santo Agostinho, que é um dos pais da igreja que veio a colaborar na codificação. Qual é o meio prático para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem? O que Santo Agostinho, então, nos afirma: conheça a ti mesmo, recordando Sócrates. Mas quando Allan Kardec pergunta, mas de que forma? E aí, na questão 919a, Santo Agostinho nos mostra como sendo um fenômeno moral. O que é uma pessoa fenômeno moral? E todos nós temos nas nossas vidas, nas nossas famílias, essas pessoas com verdadeiros sóis, que quando está na convivência, além de se auto-iluminar, também ajuda nas diretrizes daqueles que gravitam em torno da sua própria vida. Então, Santo Agostinho nos coloca aquela pessoa que, conforme ela verbaliza, ela age na mesma sintonia como Jesus. Jesus nunca acusou, nunca condenou. Jesus é o protótipo do amor. Diante da mulher carente afetivamente,
Ele vai agora questionar de uma forma consciencial. Aquele que tiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Diante da mulher, ele pergunta: cadê aqueles que ele condenavam? Então, a todo momento, Jesus lançava perguntas conscienciais para nos tirar das relações, muitas vezes egóicas, superficiais, e mergulhar na profundidade de quem nós somos, naquilo que temos, quem nós somos, naquilo que fazemos, quem nós somos, naquilo que nós estamos. Nós somos um espírito imortal. Diante de Saulo, na estrada de Damasco, aquele ardoroso doutor da lei que defendia Moisés com todo ardor, ele encontra o Cristo na estrada de Damasco e ele pergunta, porque ele estava bem intencionado, mas mal direcionado, intoxicado pelas verdades sociais, intoxicado pelas verdades dogmáticas, que são pseudo-verdades. Jesus então pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue? Naquele momento, ele entra em contato, em virtude do magnetismo amoroso de Jesus, com seu alto amor, e caindo em si, ele toma uma decisão: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus é este protótipo, nos convidando a nos entregar às leis e nos entregarmos a Deus. Porque conforme Jesus nos apresenta, diferente de Moisés, o Deus dos exércitos, Jesus nos traz um Deus de amor, um Deus de ternura, um Deus de bondade, um Deus que ama incessantemente, misericordioso, amoroso. E ele então, usando da metáfora, se um filho pede um pão, o pai dá uma pedra. Se um filho pede um peixe, o pai dá uma serpente. Se vós assim não procedeis com os vossos filhos, que ainda trazem a maldade, fruto da ignorância em vossos corações, assim não procede com os vossos filhos, o que não fará então Deus por todos nós? Então, quando nós nos entregamos às leis e a Deus, nós estaremos desenvolvendo a fé convicta, essa certeza, para que nós possamos agora trabalhar conosco a nossa característica humana, instintiva, egóica, em busca da direção da nossa característica humana, instintiva, essencial. O que fez o apóstolo Paulo. Há determinados momentos nas mensagens de Paulo que ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Mostrando, portanto, a predominância ainda da característica humana instintiva, egóica, e ele foi se trabalhando paulatinamente. Quando ele, logo mais, em outras passagens, ele coloca: tudo eu posso naquele que me favorece. Então, tudo eu posso diante das leis. Quando eu saio fora das leis, é dor e sofrimento. Mas o apóstolo Paulo, que é um apóstolo da prática, conforme está na questão 115, na questão 919A, do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho então coloca: fazei como eu fazia, passava em revista todas as minhas ações no decorrer do dia e analisava, refletia se eu havia aproveitado a oportunidade de fazer o bem, na oportunidade que a vida me ofereceu, e se eu havia agido de forma indevida, como eu posso estar agora ressignificando, transmutando aquele momento, essa atitude ou esse padrão egóico que ainda trago comigo? Ele ainda diz mais: faça isso e busque a oração, a ajuda do seu anjo de guarda. O que São Luís, no Livro dos Espíritos, ele coloca que o anjo de guarda tem um papel de um pai, amoroso, bom, justo, chora conosco se for preciso. Vejamos o carinho de Deus para conosco. Deus, que é tudo, não precisava ter nos criado, mas nos criou por amor. E além de nos criar por amor, nos dotou de todas as suas virtudes.
enquanto criatura, em todos os seus atributos. E, além de muito amor, nos deu a oportunidade de estarmos em sintonia com Ele como colaboradores e como co-criadores. E, além disso, nos deu também a tutela de Jesus para vir e nos dar o exemplo do quanto é factível o amor. E, além disso, nos dota também do anjo de guarda, esse espírito que, antes de nós reencarnarmos, já assume a responsabilidade da nossa tutela. Como disse o Espírito São Luís, ele afasta quando o protegido quer tomar atitudes em dessintonia com a lei de amor, justiça e caridade, porque respeita, é a lei de liberdade. Mas ele está sempre à disposição, nunca nos abandona. Quando o protegido resolve agora estar voltando para este seio amoroso da sua proteção e da proteção de Deus, ressintonizando com as leis divinas que estão na nossa própria consciência. Então vejamos a misericórdia divina. E foi justamente o que levou o apóstolo Paulo a colocar, já na decrepitude dos seus dias, ele dizer: já não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Tamanha a sintonia e o esforço do trabalho incessante que ele empreendeu nessa busca de estar agora de entrega e ação. Entrega às leis e a Deus e a ação da nossa autotransformação. Esse é o grande convite. Então, no trabalho do bem, que nós somos convidados a desenvolver, primeiro para conosco, porque ninguém reencarna para mudar alguém. Mas nós também, aqueles que mourejamos ou que somos convidados a trabalhar na seara espírita, conforme nos coloca o Espírito Honório, no livro chamado Dias Felizes, da editora Espiritizar, ele diz que todos nós, com raras exceções, ao reencarnarmos, antes passamos pela tutela amorosa de espíritos que já alcançaram a excelsitude do amor e que nos ama profundamente. Eles nos amparam e estudam, inclusive, as nossas experiências anteriores e nos ajudam na nossa programação reencarnatória, onde muitas vezes aqueles de nós que não possuímos créditos para reencarnar, eles nos emprestam. E além de nos emprestar, vão estar também nos auxiliando para que possamos ter ações exitosas. E aí nós vamos entender que diante de Deus e do universo não existe abandono. E o Espírito Honório ainda prossegue dizendo: aqueles de nós que temos compromisso na área familiar, na área do trabalho, os mais diversos, também recebemos uma equipe multidisciplinar para estar nos ajudando nas diversas atividades que somos convidados a desenvolver. Então, percebamos a importância que tem nós estarmos buscando esses estudos para nos conscientizarmos que ninguém caiu de paraquedas, onde está, com quem está e como está. E ele ainda diz mais: aqueles que estamos hoje sendo convidados a morejarmos nas hostes doutrinárias do Espiritismo, em outras agremiações também, porque não há regime de exceção, está no nosso contrato espiritual essa programação. Então, ninguém está nessa casa ou naquela casa, neste grupo ou naquele grupo, por acaso. Assim como também os nossos pais, que antes de reencarnarmos, nos diz o Espírito André Luiz, no livro Entre o Céu e a Terra, eles são consultados se aceitam ou não nos acolher como filhos. Então, nossos pais também têm o perfil ideal daquilo que nós viemos trabalhar. Então, nós temos um programa reencarnatório. Nós temos um propósito reencarnatório. O programa reencarnatório
está ligado aos nossos diversos papéis. O papel de pai, o papel de mãe, o papel profissional, o papel na casa espírita como voluntário, está dentro do nosso programa. No nosso programa, nós poderemos ser substituídos. Porque se eu deixar de estar trabalhando na casa espírita, que me dá a oportunidade de trabalhar para mim na casa espírita, que às vezes a gente também ouve, eu trabalho para Jesus. Eu também pergunto, na empresa que você trabalha para a empresa ou para você na empresa que você trabalha? Da mesma forma é com Jesus. Ninguém trabalha para Jesus. Nós trabalhamos com Jesus, sob a sua tutela. Eu também não trabalho para a casa espírita. Eu trabalho para mim na casa espírita, e a casa espírita está me fazendo o favor de me acolher. Porque é através também deste programa reencarnatório, que está lá no meu contrato espiritual, que eu tenho a oportunidade de desenvolver o meu propósito. O propósito está ligado à virtude que eu reencarnei para desenvolver. Por exemplo, se eu vim trabalhar a virtude da humildade, eu vou ser testado nos diversos papéis para que eu possa desenvolver a humildade. Agora, toda virtude, ela tem também outras virtudes satélites, o que não quer dizer de menos valor. Mas cada um de nós somos convidados a trabalhar em cada encarnação uma determinada virtude, que está ligado diretamente à nossa maior dificuldade, que é o nosso propósito. Há um tempo atrás, fomos ao supermercado, minha esposa era uma compra muito rápida, e quando paramos no supermercado, ela desceu e eu vi quando o lixeiro juntou todos os lixos, colocou num monte ali, para que o caminhão logo depois passasse. E rapidamente ele foi para debaixo de um luzeiro, um poste, e tirou de um bornal, uma bolsa de tecido, um livro grosso. E eu, nada curioso, quando eu olhei, era um livro de fisiologia. Eu desci do carro. Boa noite, boa noite. Como é que você se chama? Armando. Você está lendo este livro? Não, eu estou estudando. Estudando este livro? Você faz medicina? Porque é um livro de medicina. Não, ainda não. Mas eu chego a sonhar fazendo cirurgias. Eu disse, mas por que ainda não? Eu disse, porque eu, aos 18 anos, eu engravidei minha esposa. Ela imediatamente já deu logo o porquê daquela situação. Disse, engravidei minha esposa, tinha 14 anos. Eu não podia abandoná-la. Olha a voz da consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Quando nós reencarnamos, nós estamos sendo convidados a sedimentar os valores. Por isso que o Allan Kardec pergunta, qual o sentido da reencarnação? Educação e reeducação, expiação e provas. Expiar, a própria palavra ex, vem de extrair. Na etimologia da palavra pia, é pureza, extrair as purezas, ou seja, as virtudes das nossas ações. E a aprovação? A aprovação é a sedimentação dos valores. Toda expiação é uma prova, mas toda prova não é uma expiação. Então, na expiação, nós estamos compulsoriamente, à semelhança daquele aluno que na faculdade deixou algumas matérias para trás, chega um momento que o coordenador do curso vai chegar, olha, e essas matérias aqui, você deve resgatá-las, porque para que você possa prosseguir. Da mesma forma, nós somos herdeiros de nós mesmos. Determinadas atitudes que nós tivemos, nós reencarnamos em alguns casos de expiação e provas. E então o Armando foi e disse, portanto, quando nasceu, meus filhos, foi o casal, eram gêmeos. Um totalmente entrevado. O outro tem um comprometimento motor, mas tem uma surdez e é cego. Eu trabalho durante a noite, cuido deles durante o dia. Eu trabalho, e minha esposa trabalha durante o dia e cuida deles durante a noite. E aí nós perguntamos, injustiça divina? Não. Deus é amor. Segundo o Espírito Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela coloca que na nossa viagem evolutiva, nós, às vezes, efetuamos algum descaminhos. O que são descaminhos? Desvio de rota. Questão 115 do Livro dos Espíritos, saímos da sintonia das leis e das virtudes. São desvios, principalmente da lei de amor, justiça e caridade.
E ela ainda diz mais, e nesses desvios, desses caminhos, nós deconstruímos algumas experiências não legítimas. O que são experiências não legítimas que ela está dizendo? São as nossas derrocadas morais, os nossos defeitos, os nossos desvios da lei de justiça, amor e caridade, e também da ausência de virtude por ignorância. Porque nós temos 3 níveis de ignorância: a ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Então, os nossos equívocos são fruto das nossas ignorâncias. Portanto, voltando agora ao nosso irmão que estava ali lendo o livro, eu pergunto: Deus errou? Não. É a misericórdia divina. Porque, como ele disse, eu chego a sonhar que eu estou fazendo cirurgias. Aí nós perguntamos: há médicos, claro, com raras exceções, fazendo abortos, fazendo cirurgias desnecessárias, fazendo algo que não condiz com os preceitos da própria medicina? Então, quem é o Armando? Senão aquele ex-médico de outrora, de volta hoje no mesmo palco da vida, mas com papéis trocados. Quem são seus filhos? Quem é a esposa? Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele diz: normalmente nós reencarnamos em grupos. Agora eu pergunto: médico tem compromisso com qual área? Da saúde. E o lixeiro? Também da saúde. Então veja que ele voltou, o Armando, hoje, o ex-médico, junto com um programa na mesma área, mas com a oportunidade, pela misericórdia divina, de desenvolver a virtude da humildade, da perseverança, da resiliência, para que ele possa agora, quite com a própria consciência, estar numa próxima oportunidade, ou até mesmo nessa, retomando o roteiro, numa proposta feliz, dentro do seu programa e do seu propósito. Porque nós podemos alterar o nosso programa, mesmo na atual encarnação. Porque quando Jesus diz o que o Pai quer é a morte do pecado e não do pecador, ou seja, a morte da ignorância. Então, se eu, nessa atual encarnação, busco melhorar no meu esforço de entrega e ação, entrega às leis e a Deus, e desenvolvendo as virtudes, eu posso alterar o meu programa para melhor, porque Deus é amor. Então, nós temos no nosso programa 2 realizações: as realizações existenciais e as realizações circunstanciais. Então, no trabalho espírita, é muito importante que reflitamos no trabalho do bem, em virtude dessas 2 nuances do trabalho existencial e trabalhos circunstanciais. No trabalhos existenciais, é tudo aquilo que diz respeito à nossa existência como espírito imortal, que é aquilo que realmente nós vamos estar levando como sendo o resultado para a nossa elevação espiritual, utilizando dos meios, das condições que a vida nos oferece, da minha posição social, da minha posição financeira, e estar desenvolvendo agora o meu propósito, utilizando de uma forma amorosa. E nas questões circunstanciais, é tudo aquilo que diz respeito às várias atividades que nós realizamos, principalmente na casa espírita, visando o nosso aprimoramento espiritual pelo nosso esforço no trabalho do bem. Então, quando eu vou para a casa espírita, participar do estudo sistematizado da doutrina espírita, seja ali como participante, para absorver os ensinamentos, e logo mais eu tenho um projeto de me tornar enquanto um facilitador. Porque eu saio das questões circunstanciais e busco me esforçar para entrar também nas questões existenciais, com essa certeza de que o trabalho do bem é a forma amorosa de nós devolvermos aquilo que a vida carinhosamente e caridosamente investe em nós. Além de nós estarmos também nos beneficiando, o nosso trabalho também beneficia aqueles que estão à nossa volta. Me permitem aqui uma questão pessoal. No ano de 1993, tivemos a experiência de passar por um acidente.
Estávamos eu, minha esposa e meu filho mais velho, que hoje tem 40 anos. À época ele tinha 12 anos. Foi dentro da cidade, um ônibus desgovernado passou, bem dizer, por cima do nosso carro. Meu filho teve traumatismo craniano, eu tive fraturas de algumas costelas, minha esposa também, mas fomos os três hospitalizados. O médico, logo depois, chegou e disse para mim e para minha esposa: pai, é uma questão de horas para nós desligarmos os aparelhos. Porque a forma como houve a lesão foi de tronco encefálico, onde controla as funções autônomas do organismo, respiração, batimento cardíaco e assim por diante. E nós, então, juntamente os nossos irmãos, e aí nós vamos ver a importância da oração intercessória, os companheiros orando e tudo. E quando faltava, porque no segundo dia do acidente, tivemos a oportunidade de ser colocado por um amigo, Alírio Cerqueira Filho, numa cadeira de roda, e fomos conversar com o meu filho. Sabendo que ali era o corpo, mas o espírito estava presente. Aí dizendo, olha, nós passamos por uma experiência de um acidente, é possível que você venha desencarnar. E conversamos demoradamente com ele. E quando ali fizemos uma oração, quando estava no término da oração e com mão dada, ele apertou a minha mão. E logo depois, de mais de 20 dias de coma profundo, mais 6 meses de coma vigil, e numa oportunidade, conversando com o Divaldo Franco, ele foi e disse, olha, você, a sua esposa, teve uma oratória antecipada graças ao trabalho. E do crédito do pouco que vocês tinham, os amigos espirituais fizeram uma avaliação e utilizaram o crédito de vocês. Depois de ter perguntado se o seu filho queria realmente passar, porque é a lei de liberdade, pela experiência de reviver na atual encarnação, foi dado também uma moratória como empréstimo. Então, nós estamos vendo a importância que tem o trabalho do bem. Faz bem primeiro para nós, e, ao mesmo tempo, esse trabalho vai reverberar naqueles que gravitam em torno de nós. Então, somos todos convidados a sintonizar pelo coração, com harmonia, com o nosso propósito existencial. E buscar justamente essa vivência de sintonização com o nosso propósito existencial e com o nosso contrato espiritual. Esse contrato de trabalho que nós temos primeiro para conosco, que nós temos para com aqueles que gravitam mais próximo de nós, enquanto família, mas que nós também temos com o movimento espírita. Não é porque é um trabalho voluntário que nós vamos fazer de qualquer jeito, ou quando nós assim quisermos. Existe um programa, existe uma disciplina. Agora, nós poderemos ser substituídos no nosso programa, mas o nosso propósito, quando nós abandonamos o trabalho, nós entramos numa dificuldade de deserção do trabalho. E na deserção tem aqueles que fazem a deserção do trabalho, desistem do trabalho e ficam atormentados. E existem aqueles que, mesmo estando no trabalho, malbaratando a oportunidade, a falta de sintonia com este trabalho do bem, com essa morosidade, passam a ser atormentadores. Então é muito importante que nós busquemos refletir quando Jesus vem nos dar o exemplo. Eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, conforme ele nos afirma. E nós nos recordamos com muito carinho. No livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem que se intitula Joana de Cus, ele nos fala dessa mulher sonhadora. Uma mulher, como diz a garotada, além da curva, além do seu tempo, mas tinha consigo os conflitos familiares, como todos nós os temos. E num desses momentos de profunda angústia e dificuldade, aquela que a auxiliava nos afazeres domésticos, chegou e disse, Dona Joana, passa por Cafarnaum.
um homem que fala do pão, do peixe, da pedra. Diz que todos nós somos filhos de um pai e que na sua casa há várias moradas. Ele fala que todos nós, aqueles que temos fome e sede de justiça, encontraremos esse alimento espiritual. Vamos visitá-lo. E Joana de Cusa, sensibilizada pelo convite da parceira, foi disfarçadamente e se misturou ali ao povo. Quando ela ouve Jesus falando, vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu manto, que é suave, que é leve, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e terás descanso e repouso para a vossa alma. Aquela mensagem de Jesus foram quais gotas de orvalho no deserto de dor e sofrimento de Joana de Cusa. Naquela mesma tarde e noite de primavera, ela pediu uma entrevista na casa de Pedro a Jesus. Para sua surpresa, quando ela bate a porta, ela ouve aquela voz terna, amiga, canora, suave: entre, Joana, entre. E quando ela entra, ela olha, é Jesus. E ela, surpresa, ela então pergunta: mas Senhor, o Senhor me conhece? E Jesus, tocando-lhe suavemente as mãos, olhando nos seus olhos, diz com ternura e carinho, para que ela nunca mais esquecesse. Ó, Joana, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. O seu nome, o meu nome, o nome do seu ente querido que desencarnou, o nome de todos nós se encontra escrito enquanto trabalhador com Jesus, porque lá fora há muita dor, há muito sofrimento, há muita angústia. Neste momento de pandemia, quantos lares foram visitados pela viuvez, pela orfandade? Quantos corações amigos perderam empregos? Mudaram de posição social, a ponto de ouvir, às vezes, o filho pedir pão e não ter o que alimentar. Este momento em que nós estamos vivendo da guerra na Ucrânia, este momento de dor e de sofrimento, é o convite de Jesus para que nós nos tornemos os trabalhadores do bem, primeiro em nossas vidas, como sendo uma oportunidade abençoada de devolvermos o que generosamente, amorosamente e caridosamente a vida investe em nós. Que Jesus prossiga nos amparando e iluminando sempre. Muita gratidão.